E aí, futuros técnicos em mecânica do IFES, tudo bom com vocês? Pessoal, dando sequência à nossa matéria de ciência e tecnologia dos materiais, nós vamos agora falar sobre estrutura de sólidos cristalinos, beleza? Eu acredito que para a maioria de vocês isso vai ser revisão, vocês já viram essa parte da matéria. Estou revisando porque como a gente ficou muito tempo parado, né, a gente acaba esquecendo os conceitos, beleza? Então vamos dar sequência aqui. Então, alguns conceitos fundamentais. Primeiro, os materiais sólidos, eles podem ser classificados segundo a regularidade com a qual os átomos ou íons arranjados estão arranjados em relação ao outro, ou seja, a forma como eles vão se agrupar dentro do material pode determinar, na verdade, como esse material vai ser classificado. Por exemplo, aqui, ó, o material cristalino é aquele no qual os átomos estão situados em um arranjo que se repete, ou seja, eu tenho uma regularidade. Os átomos ou íons eles vão se posicionar ali e esse arranjo vai se repetindo com o tempo, beleza? Isso considerando que esse padrão é interdimensional, vai se repetir em todas as direções. Beleza. Mas por que a gente tem que estudar a estrutura dos materiais? Porque muitas propriedades dos materiais dependem dessa estrutura cristalina, do arranjo como os átomos ou íons se compõem dentro do material. Beleza? Propriedades como resistividade elétrica, densidade, outras dependem do arranjo interno. E existem diversos tipos de estruturas, nós vamos ver algumas aqui, beleza? Tá, mas para a gente entender o que é uma estrutura cristalina, tem que primeiro entender uma célula unitária. Como eu falei, os materiais vão, na sua estrutura cristalina, eles vão se repetindo. Se vão se repetindo, não precisa analisar ele por um todo. Eu analiso uma pequena parte, cadê aqui, ó? Eu analiso uma pequena parte do material, um cubo ou algum outro volume, que analisando essa pequena parte, como ele se repete, eu posso estimar como são as propriedades do resto do material. Então aqui, ó, eu fiz bem porcamente um cubo aqui, como se isso aqui fosse dentro do material. O material continua para cá, continua para lá, continua em todas as direções. Só que eu analisei só uma parte. E essa parte que eu analisei aqui, eu vou chamar de célula unitária. Por quê? Esse material é como se eu tivesse essa célula unitária, do lado tivesse outra célula unitária, outra, para cá a mesma coisa, em todas as direções eu tivesse diversas células unitárias que são que compõem o material. Beleza? E assim analisando, eu simplifico a forma de analisar o material. Beleza? Ok. Então, voltando à ideia de células, de estruturas cristalinas. A estrutura cristalina varia de material para material. Eu tenho algumas que eu vou mostrar para vocês, porém as principais que nós vamos ter são as CFC, HC e CCC. CFC é cúbico de face centrada, HC é hexagonal de corpo centrado, hexagonal compacta, e CCC é cúbico de corpo centrado, agora sim. Tá? E aqui nessa tabela eu posso ver a estrutura cristalina associada ao tipo de material. Por exemplo, aqui, ó, o alumínio apresenta uma estrutura CFC, o chumbo também, já o cobalto apresenta estrutura hexagonal compacta, o cromo, o ferro e o molibdênio apresentam uma estrutura CCC e por assim vai. Então, adentrando um pouco mais nos materiais. Essa daqui é a forma que eu vou ter uma estrutura cristalina CFC, que é cúbica de face centrada. Por que face centrada? Aqui, ó, como eu já havia dito, essa aqui é uma célula unitária da estrutura cristalina correspondente
a CFC. Veja bem, nessa célula eu cortei um quadradinho, um cubo, como se tivesse pego o material ali, cortei um cubo, peguei e botei aqui na tela. Por que face centrada? Porque dá para ver aqui, essas esferas representam átomos, tá? Dá para ver aqui que essa esfera está cortada no meio. Então, nessa face aqui, eu tenho no centro dela uma metade de um átomo. Então, é por isso que é chamada de cúbica de face centrada, porque no meio da face, no centro da face, eu tenho ali um átomo. E, completando essa célula, eu tenho 8 pedacinhos de átomos, né? Que eu tenho um aqui, 2 aqui, 3 aqui, e por assim vai. 4, 5, 6, 7 e o 8 estaria lá atrás. Beleza? Esse daqui é um modelo simplificado, né? Que é mais fácil de repente de entender por isso aqui, ó. Como é que eu vou ter? Quantos átomos eu tenho ligados nessa célula unitária? 1, 2, 3, 4 e mais 4 embaixo, que são nos vértices, né? E sendo que desse átomo eu vou ter o quê? Eu vou ter apenas 1/8 de cada átomo desse, porque eu tenho um corte aqui, um corte correspondente ali e outro corte correspondente na face de trás. Então eu vou ter 1/8 de cada um desses átomos aqui. E aqui nas faces, ó, eu tenho metade de um átomo aqui, metade aqui, metade aqui, metade aqui, metade aqui e metade aqui. Tá? Aí, nisso a gente poderia fazer alguns cálculos, iria encontrar o FeA. O que é o FeA? O FeA é fator, não sei se eu vou conseguir escrever com isso daqui. Ó, até que saiu. Fator de empacotamento, agora vai ficar complicado, mas vamos tentar. Dá para entender, eu não vou escrever tudo não. Fator de empacotamento atômico. Beleza? Então, FeA é fator de empacotamento atômico. E esse FeA ele vai impactar no cálculo de densidade do material, uma série de propriedades. Para a gente não é tão interessante entender esses cálculos, é mais para quem for fazer um técnico em materiais ou quem for fazer uma engenharia de materiais, beleza? Mas é só a gente entender isso aqui. Ah, e alguns exemplos de materiais, como nós já vimos na tabela, de materiais que têm estrutura CFC, o cobre, o alumínio, a prata e o ouro são bons exemplos de estruturas CFC. Estrutura CCC, que é cúbico de corpo centrado, aqui já é mais fácil de entender. Por que corpo centrado? Porque no centro dessa célula eu tenho um átomo inteiro, tá vendo? Aqui até no modelo simplificado eu tenho um átomo aqui no meio e 1/8 em cada vértice aqui da minha célula unitária. O fator de empacotamento atômico é 0,68 e os exemplos de materiais com estruturas CCC são cromo, ferro e tungstênio. Hexagonal compacta já é um pouquinho mais complicado de entender, mas dá para a gente ver aqui, ó. Eu tenho metade de um átomo aqui na face superior, outra metade aqui embaixo, um sexto, peraí, vai ser metade, aliás, 1/12 de cada átomo aqui que estão nos vértices e mais metade dos átomos nas faces aqui, tá? O fator de empacotamento atômico é igual ao do CFC, 0,74, e os materiais que apresentam essa estrutura são cádmio, magnésio, titânio e zinco, além de outros. Beleza, já vimos as principais estruturas atômicas, agora vamos ver o que é polimorfismo e alotropia. Alguns materiais eles podem ter apresentar mais do que uma estrutura cristalina. Como assim? Eles não vão ser apresentados somente naquela forma ali.
eles vão ser apresentados de outras formas. Esse fenômeno ele é chamado de polimorfismo. Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico aqui, como se um material ele tivesse uma forma CFC e também existisse na forma CCC. Tá? Inclusive, o exemplo que eu vou dar é esse, vocês vão ver mais para frente, aqui mesmo. Ó, por exemplo, o ferro puro, ele possui uma estrutura CCC, a temperatura ambiente. Mas quando eu chego a 912 graus Celsius, essa estrutura muda para uma estrutura CFC. Beleza? Então, o ferro mudou a sua estrutura cristalina, dependendo da temperatura. Com isso, mais para frente, nós vamos ver que a gente faz alguns tratamentos térmicos para poder modificar a microestrutura do ferro. Tem outros materiais também, beleza? Na maioria das vezes, quando muda essa estrutura cristalina, eu tenho a mudança de densidade e algumas outras propriedades do nosso material de uma forma alotrópica para outra. Tá? Então é só, continuando aqui, quando o material apresenta mais de uma estrutura cristalina, eu chamo isso de polimorfismo, e quando isso é encontrado em sólidos elementais, eu chamo de alotropia. Ou seja, o polimorfismo é para estruturas que apresentam mais de um elemento, e a alotropia é quando for um material comum. Por exemplo, eu posso ter o carbono, beleza? E eu tenho a forma alotrópica do carbono. As formas alotrópicas elas vão ter propriedades variando entre um e outro. E como é que eu faço para analisar os sistemas cristalinos? Para eu determinar qual sistema cristalino do meu material, eu vou tomar por base uma célula unitária, geralmente ela de formato cúbico, beleza? Ou paralelogramo, né? Que é esse formato aqui, que não exatamente precisa ser com todos os ângulos retos, mas aqui eu vou ter. Como é que eu vou determinar? Eu vou analisar os parâmetros a partir de um plano de coordenadas tridimensional. Então eu vou ter o parâmetro A relativo ao x, parâmetro B relativo ao y e parâmetro C relativo ao z. Além dos ângulos correspondentes, que eu vou ter o ângulo alfa, que é em relação aos eixos y e z, o ângulo beta, que é dos eixos x e z, e o ângulo gama, que é dos eixos x e y, ok? E a partir dessas combinações, eu vou ter diferentes células unitárias. Por exemplo, se o A, B e C forem iguais e os ângulos também forem iguais e iguais a 90, eu vou ter um sistema cristalino cúbico, que é aquele mais simples que a gente viu. Aí eu posso ter as variações, né? Cúbico de face centrada, cúbico de corpo centrado, cúbico simples, que a gente acabou nem vendo, mas existe. Célula hexagonal. Quando A e B forem iguais e esses dois forem diferentes de C, e os ângulos alfa e beta, né, forem iguais a 90 e o ângulo gama igual a 120, eu vou ter uma estrutura hexagonal. E aí vai variando, ó. De acordo com essas combinações, eu vou ter diferentes células. Eu tenho tetragonal, romboédrico, ortorrômbico, monoclínico e triclínico, beleza? Não se preocupe em gravar isso, é só para a gente saber que existe. Tá, mas quando a gente vai fazer análise de células unitárias, a gente precisa, às vezes, determinar um plano ou uma direção cristalográfica que esteja dentro da nossa célula, para analisar, porque às vezes as deformações de materiais elas ocorrem em um plano preferencial dentro do material. E eu preciso determinar esse plano, dentro do material para poder analisar as propriedades naquele plano, beleza? É como assim, ó, como se eu tivesse aqui uma célula. Vamos lá, vamos ver se fica legal dessa vez a célula aqui. Outra vez ficou muito ruim o desenho.
lá. Então tem aqui minha célula bem porca mesmo. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. E eu preciso analisar um plano ou uma direção dentro dessa célula por causa de um deslocamento. Aí vamos supor, eu estou tendo... a minha célula está tendo deformação em determinada direção. Aí eu vou traçar o plano dentro dela aqui, ó. Eu estou analisando esse plano aqui, por exemplo. Essa face aqui. Face frontal. Eu preciso entender como que essa face vai... Como que eu vou analisar essa face? Como que eu vou determinar ela? E para isso eu preciso determinar, às vezes, determinadas é bom. Determinar algumas direções cristalográficas ou planos cristalográficos. O que é uma direção cristalográfica? É um vetor que é posicionado passando pela origem do sistema de coordenadas, né? Tenho aqui o exemplo aqui, ó, uma seta. O comprimento da projeção do vetor sobre cada um dos três eixos é determinado. Então, olha só, eu tenho esse vetor aqui. Então, eu analiso. O comprimento dele em x vai ser determinado aqui, ó. Tá pegando aqui no meio. Então, aqui, por exemplo, aqui seria... Lembra, quando é x, eu uso o parâmetro a. Então, vamos aqui, ó. Quando for x, eu vou usar o parâmetro a. Quando for y, eu vou usar o parâmetro b. E quando for c, eu vou usar o parâmetro... Quando for z, eu vou usar o parâmetro c. Então, ó, tá pegando aqui na metade do a. Então, o que eu vou ter? Vou botar aqui, ó. Vai ser a sobre 2, b, né, y, vai ser o b completo, porque está pegando o comprimento completo de uma célula unitária, e em z vai ser... Eita, tá difícil aqui completar aqui, o mouse está agarrando. 0. Em z vai ser 0. Então aqui, ó, em x, em y e em z. Aqui eu teria que ter os comprimentos de A, B e C, para entender qual é a minha célula unitária, mas basicamente se eu jogar que cada uma delas tem um comprimento 1, né, eu teria aqui, ó, que seria 1 sobre 2, considerando uma célula igual, né? Aqui seria 1 e aqui seria 0. Para eu terminar, quer dizer que nessa direção eu estou analisando essa direção meio, direção 1 em y e direção 0 em z. Só que eu não posso deixar assim, eu não posso deixar na forma de fração. Eu tenho que multiplicar esses coeficientes para fazer sumir essa fração. Então, se eu multiplicar aqui, por exemplo, todos esses daqui por 2, eu vou ter aqui, ó, 2 vezes 1, 2, por 2, 1. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0, 0. Então, aqui, ó, a direção que eu estou analisando, na verdade, é essa daqui. 1, 2, 0. Direção 1, 2, 0. Beleza? Ah, professor, por que eu tenho que entender isso? Bom, como eu disse no caso das células unitárias, a gente precisa só saber que existe, beleza? Que se um dia precisar trabalhar num laboratório, trabalhar alguma coisa com materiais, já tem uma noção, pode se aprofundar mais. Mas basicamente só tem que aprender a determinar as direções aqui de acordo com o que a gente vai ter na nossa célula unitária, ok? Seguindo. Também posso determinar de forma similar os planos cristalográficos. Os planos cristalográficos eles vão atravessar, vamos lá, tem alguns parâmetros aqui na verdade, né? Se ele atravessar a origem, ele tem que ser transladado, tem que ser movimentado, para não ficar representado atravessando a origem. O plano ou ele vai interceptar
ou vai ser paralelo a um dos três eixos, ou aos três, ou a dois eixos, tanto faz, não vou fazer um exemplo agora, na sequência. Já nos planos, eu vou pegar o valor inverso do que eu tiver do que eu encontrar analisando a imagem, ok? Por exemplo, se um plano é paralelo a um eixo, ele pode ser considerado como uma interseção infinita. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, eu tinha até colocado os valores aqui, mas está muito ruim para ver. Vamos analisar. Aqui eu tenho uma célula unitária e eu tenho esse plano aqui, ó, que está nessa face. Como é que eu vou determinar ele? Eu vou achar os coeficientes dele em x, em y e em z, e depois eu vou inverter esses valores. Pensa o seguinte, ó, em x. O comprimento da célula unitária eu vou considerar como sendo 1. O A, B e C eu vou considerar como sendo 1. Então eu vou ter aqui, ó, x vai ser igual, vamos considerar na sequência, né? X vai ser igual a 1. Por quê? Porque ele não está tocando isso daqui. Isso aqui ele só está na face, ó. Então aqui é 0, aqui é 1. Então x está tocando 1. Está tocando em y? Não está tocando em y. Então quer dizer que a interseção com o y, ela ocorre no infinito. Ah, professor, o que quer dizer? Gente, isso é uma definição matemática. Se duas retas, um plano e uma reta são paralelos, eles se encontram no infinito. Não se preocupe com isso. Só quem tiver que fazer engenharia, ou quem quiser fazer engenharia, que vai se preocupar com isso. Beleza? Em Z, também não... Ó, tá vendo? Meu plano está aqui. Ele também não encosta em Z. Da mesma forma, então, a interseção em Z é infinito. Acabou aqui? Não. Aqui o que eu tenho é que eu vou pegar o inverso desses valores. Vamos lá, lembrar da matemática. Quando eu não tenho nada embaixo, eu considero que está sendo dividido por 1. Ah, e como é que eu faço aqui então? 1 por 1 vai ser 1 mesmo. Aqui embaixo vai ficar ruim de colocar, vou colocar aqui em cima, né? Então aqui, ó. Está aqui em cima. 1 por 1 vai ser 1. 1 sobre infinito, né? Lembrando que eu inverti isso daqui. Então 1 dividido por infinito, aí eu vou também para a definição de cálculo, lá, né, na matemática do ensino superior. 1 por infinito vai ser 0. Repetindo, 1 por infinito vai ser 0. Então eu tenho que esse plano cristalográfico que eu estou analisando é o plano 1, 0, 0. Beleza? Vamos fazer os outros aqui. Esse outro plano aqui, ó, vamos lá. Como é que funciona aqui? Ó, de novo, tá tocando em x no ponto 1, tá tocando em y, ó, tá vendo? Tá cortando aqui no meio da célula. Também em 1 e não tá tocando em z. Então z vai ser infinito aqui nesse caso. Vou pegar, de novo, os valores inversos, como não tem nada aqui, eu considero como 1, 1 dividido por 1, né, que eu vou inverter, na verdade, vai ser 1 por 1, vai ser 1, 1 por 1, vai ser 1, e aqui, ó, vou até colocar aqui 1 sobre infinito. Ficou muito feio isso daqui, tá parecendo um negócio meio obsceno. Espera aí. Fiz bagunça aqui. Ó, então 1 por infinito vai ser 0. Então aqui vai ser a direção, né, tem que estar entre parênteses. Gente, releva, eu estou desenhando com mouse, é muito ruim de desenhar com mouse. 1, 1, 0. Beleza? E esse último plano aqui, ó, ele toca em x em 1, toca em y aqui, ó, também em 1, e toca em z também em 1. Se eu vou pegar os inversos, vai ser 1 dividido por 1, 1 dividido por 1 e 1 dividido por 1, que no final vai ser 1, 1 e 1.
Então, esse plano cristalográfico aqui é o plano 111. Beleza? Talvez seja um pouquinho complicado, mas se vocês quiserem eu posso aprofundar um pouco mais isso aqui, mas isso daqui pra gente tem pouca aplicação, beleza? Só mais pra gente saber que existe. Ok, estamos terminando aqui. Algumas definições ainda de materiais cristalinos. O que é um monocristal? Quando o arranjo do meu sólido cristalino ele se repete sem nenhum defeito, ele é dito que tipo, tem um arranjo perfeito, eu chamo esse material de um monocristal. Eles podem ocorrer na natureza, mas também podem ser criados artificialmente. Esse daqui, se eu não me engano, também é que eu botei aqui a imagem, é um monocristal de silício, que é muito utilizado na eletrônica. Não nesse tamanho aqui, né, mas ele é utilizado, um monocristal de silício e outros materiais também, semicondutores. É que nos últimos anos esses monocristais se tornaram muito importantes, especialmente para a área de circuitos eletrônicos e semicondutores. Como é que se forma? E quando eu não tenho um monocristal, eu tenho um material policristalino, ou seja, esse material vai ter vários pequenos cristais, né? Então, olha só, como é que tem isso? A maioria dos materiais sólidos, quando eles estão se solidificando, ou seja, estão fundidos lá, forma líquida, eles vão se solidificando, eles vão formando muitos cristais pequenininhos, ou que a gente pode chamar de pequenos grãos de material. E esses materiais são chamados de policristalinos exatamente porque eles têm um número grande de grãos, tá vendo? Essa parte cinza representa o líquido, e esse daqui é o material solidificando, vão se formando os grãos. Conforme os grãos vão se formando, ó, o líquido, tipo, os átomos vão aderindo aqui e vão solidificando. Eles vão formando regiões aqui que eu tenho vários cristais. E isso daqui, ó, por exemplo, aqui, ó, eu vou chamar de um grão. Isso daqui, ó, vai ser outro grão. Isso daqui vai ser outro grão e assim por diante. Igual a gente vai ter aqui, ó, tá vendo? Na forma final, é assim que fica o material. Mas se a gente pudesse analisar com o microscópio, a gente veria vários pequenos cristais. Mas eles se acumulam em grãos maiores. E essa daqui é a parte importante. A gente fez todo esse caminho para chegar aqui. Porque entender que os materiais, a maioria deles, se aglomeram em vários grãos que acumulam diversos cristais, isso é importante para a gente. E por que a gente tem que entender de direções e planos cristalográficos? Porque, por exemplo, aqui eu tenho cada grão desse está orientado numa direção. Por exemplo, ó, esse daqui está orientado nessa direção dos grãos. Esse grão está orientado nessa outra direção. Esse nessa direção. Nessa direção. E assim a gente poderia analisar de forma mais específica. Mas para a gente só entender que o material se divide em grãos já é um grande passo. Para a gente já vai ser muito importante para a gente dar sequência aos nossos estudos. Beleza? Eu acho que esse é o último slide. Ah, não. Tem mais um. Quando o material cristalino... Peraí. As propriedades variam de acordo com a direção. Ah, tá. Quando eu tenho os materiais policristalinos, eu digo que as propriedades do meu material elas vão ser mais ou menos as mesmas, dependendo de onde eu tomar. Porém, se eu tiver... dependendo do material, dependendo do arranjo cristalino, perdão, que eu falei, esquece que eu falei. Dependendo do arranjo cristalino, eu vou ter uma anisotropia ou uma isotropia. A anisotropia é quando as propriedades do material variam dependendo de onde eu vou tomar. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui o meu material. Se eu analisar as propriedades nesse ponto aqui, eu vou ter um valor. Se eu analisar nesse ponto aqui, eu vou ter outro valor. Aqui, outro valor. E eles são muito distantes um do outro. Isso que eu chamo que o meu material, ele apresenta anisotropia.
porque as propriedades dele variam de um ponto para outro. Já a isotropia, se eu tiver um outro material aqui, e ler as propriedades aqui, ler aqui, ler aqui, ler aqui, ler aqui, independente de onde eu ler as propriedades dele, essas propriedades vão ser as mesmas. Vão ter variações muito pequenas entre elas. Então, eu posso dizer que as propriedades são constantes. Então, eu digo que esse material aqui, ele é isotrópico, ou apresenta isotropia. Beleza? Já o outro que as propriedades são, vamos botar aqui, né? As propriedades são diferentes, anisotropia. Quando as propriedades são iguais, que é iguais, eu tenho isotropia. Beleza, pessoal? Era isso daí mesmo que eu tinha passado para vocês. Tem uma lista de exercícios que vai estar também no AVA. Faça a lista de exercícios. Qualquer dúvida, me procurem. E é isso daí. Falou, até a próxima. Tchau.